Uma boa noite a todos os irmãos que acompanham o Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar nossos pensamentos a Deus e ao nosso amado Mestre Jesus, que eles nos protejam e nos inspire sempre com fé, amor, esperança e humildade para o bom entendimento desta lição. O capítulo de hoje é o capítulo 8º, Bem-aventurados aqueles que têm puro o coração. Itens 5 ao 7, Pecado por pensamento, adultério. Aprendestes que foi dito aos antigos, não cometereis adultério. Eu, porém, vos digo que aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo para com ela, já em seu coração cometeu adultério com ela. São Mateus, capítulo 5, 27 e 28. A palavra adultério não deve absolutamente ser entendida aqui no sentido exclusivo da acepção que lhe é própria, porém, num sentido mais geral. Muitas vezes, Jesus a empregou por extensão, para designar o mal, o pecado, todo e qualquer pensamento mau, como por exemplo nesta passagem. Porquanto, se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, dentre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem também se envergonhará dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, 38. A verdadeira pureza não está somente nos atos, está também no pensamento, porquanto aquele que tem puro coração nem sequer pensa no mal. Foi o que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado mesmo em pensamento, porque é sinal de impureza. Esse princípio suscita naturalmente a seguinte questão: sofrem as consequências de um pensamento mau, embora nenhum efeito produza? Cumpre se faça aqui uma importante distinção. À medida que avança na vida espiritual, a alma que enveredou pelo mau caminho se esclarece e despoja pouco a pouco de suas imperfeições, conforme a maior ou menor boa vontade que demonstre, em virtude do seu livre-arbítrio. Todo pensamento mau resulta, pois, da imperfeição da alma, mas de acordo com o desejo que alimenta de depurar-se, mesmo esse mau pensamento se lhe torna uma ocasião de adiantar-se, porque ela o repele com energia. É indício de esforço por apagar uma mancha. Não cederá, se apresentar oportunidade de satisfazer a um mau desejo. Depois que haja resistido, sentir-se-á mais forte e contente com a sua vitória. Aquela que, ao contrário, não tomou boas resoluções, procura ocasião de praticar o mau ato e, se não o leva a efeito, não é por virtude da sua vontade, mas por falta de ensejo. É, pois, tão culpada quanto seria se o cometesse. Em resumo, naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude da sua força. Num, o trabalho está feito, no outro está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem.
Então, esse foi o capítulo 8º. Bem-aventurados aqueles que têm puro coração, pecado por pensamento, adultério. Nesses itens, Kardec adverte que a palavra adultério foi tomada por Jesus para designar o mal, o erro, o pecado e todo mau pensamento. Isso ele quis dar um sentido geral ao mau pensamento, a essa designação do mal mesmo. Portanto, não devemos interpretar a palavra adultério apenas com o intuito de significar traição entre o homem e uma mulher. Jesus, ele está deixando claro que não se erra tão somente por atos, mas também por pensamento. Aqueles pensamentos negativos que não nos auxiliam ou carregados de maldade. Quem tem o coração puro não sente o mal e nem pensa nele. Sente, pensa e faz somente o bem. O puro de coração, ele percebe o mal ao seu redor e o compreende como fruto da ignorância e da imperfeição. Estamos em construção, somos imperfeitos. Precisamos persistir com muita força e fé para controlar e anular os maus pensamentos contra nós e também contra os demais. Também podemos avaliar nossas imperfeições pelos pensamentos que surgem na nossa mente em relação às situações do nosso cotidiano e também com as pessoas que cruzam o nosso caminho. Se a gente estiver bem atento, com vontade de melhorar, essa percepção se torna um importante instrumento do conhecimento de nós mesmos. São mecanismos necessários para a nossa melhora contínua, melhoria interna, da qual depende a nossa felicidade, a nossa paz, a nossa tranquilidade mental para o presente e para o futuro. Deus, ele está sempre nos oportunizando melhorar. Devemos entender suas lições, tirar proveito de cada item para o nosso melhoramento, nosso adiantamento moral. É esta a lição que a mensagem de hoje nos traz. E com este momento lindo, com este entendimento, vamos encerrar o nosso evangelho de hoje. E convido a todos os irmãos a elevar nosso pensamento a Deus, ao nosso amado Mestre Jesus, aos amigos espirituais, pedindo e rogando auxílio a todos os irmãos que necessitam de amparo no corpo físico, no corpo espiritual. Vamos pedir luz, força e coragem para todas as nossas necessidades, para acalmar nossos corações nesses momentos difíceis, para termos fé e confiança nos seus desígnios. Também vamos pedir pelas águas que encontram-se em nossos lares, que sejam fluidificadas, sendo colocado o remédio necessário para todos os nossos males. E neste momento tão importante que vivemos agora com o Evangelho, vamos agradecer a Deus e a Jesus por nos amparar sempre. E que assim seja.